Apareceu, professor. Beleza, então olha só, o exercício que ficou para casa foi esse daí. Era uma carga distribuída, e aí agora ela não está ao longo de toda a viga, né? Como os dois outros exercícios que a gente fez anteriormente. E a gente tem, né, mantendo o enunciado, a gente tem que calcular a reação nos apoios, esboçar o diagrama de esforços cortantes e de momentos fletores. Então o início é igual a todos os demais que a gente vem fazendo, né? Primeiro eu vou identificar as reações nos apoios. No apoio A, vou colocar uma VA vertical em A. No apoio B, uma VB, a vertical em B. Aí o que eu disse para vocês? Eu disse para vocês o seguinte: toda vez que eu tiver uma carga distribuída, para poder calcular alguma coisa, eu necessito substituir essa carga distribuída por uma carga concentrada equivalente e colocar no meio da distribuição. Então, notem ó, que nos exercícios anteriores, a carga ficou no meio da viga, porque a distribuição era ao longo de toda a viga. Agora a carga não vai ficar no meio da viga, ela fica no meio da distribuição. Então, se a distribuição ela ocorre só aqui nesses 4 metros, ela vai ficar no meio, ela vai ficar a 2 metros de B, a 2 metros de C. E o que é uma carga correspondente? São 5 toneladas por metro. Se eu tenho 4 metros, 5 vezes 4, 20 toneladas. Então, para efeito de calcular VA, de calcular VB e depois para calcular os momentos, a gente substitui a carga distribuída por uma carga concentrada equivalente e coloca no centro da distribuição. Não pode esquecer que isso aqui ó, é só um recurso para a gente poder calcular. Na verdade, essa carga não existe. O que existe é a carga distribuída, tá bom? E aí agora a gente vai fazendo da forma que a gente aprendeu, né? Somatório de momentos em relação ao ponto B, a gente tem escolhido o apoio da direita como referência, é igual a zero. Se girar no sentido horário, a gente vai considerar positivo. Se girar ou se tender a girar no sentido anti-horário, a gente vai considerar negativo. E vamos começar da esquerda para a direita. Primeira força da esquerda é VA. Distância dela até o ponto B vale 1 mais 4, 5 metros. Tende a girar no sentido horário. Então, esse momento é positivo. A próxima força, 20 toneladas. A distância dela até o ponto B, 2 metros. E agora tende a girar no sentido anti-horário, então vou considerar negativo. Isso que está aqui é o somatório dos momentos, que tem que ser igual a zero. Agora eu vou fazer as contas. 5VA menos 40 igual a zero. 5VA igual a 40. VA igual a 40 dividido por 5. E, finalmente, minha vertical em A vale 8 toneladas. Agora, para calcular VB, vou usar outra condição de equilíbrio que diz que a resultante é igual a zero. Ou seja, tudo que eu tiver de baixo para cima, que é VA mais VB, tem que ser igual a quanto? A 20. Então, resultante igual a zero implica que VA mais VB tem que ser igual a 20 toneladas, ou seja, VB igual a 20 menos VA, 20 menos 8 e VB igual a 12 toneladas. Volto a falar para vocês. Se achar o contrário, ó, tem que observar o desenho e refletir sobre o que achou, tá? É muito importante refletir sobre o que achou. Porque se você acha o contrário, VA maior do que VB, tem que estar errado, porque a distribuição ela está mais próxima de B do que de A. Ó. A distribuição nem chega no ponto A. Então, VA obrigatoriamente tem que ser menor do que VB. Então, se achou trocado, olha para o desenho porque fez alguma coisa errada. Volta lá e refaça os cálculos. Agora vamos esboçar o diagrama de esforço cortante a partir dos valores encontrados. Então, tracei a linha aqui para orientar os pontos que eu já conheço, A, C e B, a representação da viga como horizontal, a marcação dos pontos, e agora eu vou marcar as cargas. No ponto A, eu tenho para cima VA, que vale 8 toneladas. Vou marcar para cima um vetor que represente 8. Entre A e C, eu não tenho nenhuma carga. Então, eu levo uma linha paralela à linha da viga. Agora, de C até B, eu tenho que descer um total de 20. Ou seja, quando eu cruzar essa linha da viga, eu terei descido 8. Então, tem que descer mais aqui embaixo quanto? 12, que é justamente a reação no apoio B. Então, eu coloco a minha VB, que vale 12 aqui, que tem que fechar o diagrama, e aí depois eu ligo, que fica mais fácil para eu poder fazer o desenho. Então, ó, eu tenho VA que vale 8, entre A e C eu não tenho nada,
Mas a partir de C, ó, cada um pouquinho que eu ando aqui, eu estou aumentando a minha carga. Ó. Quando eu andar, chegar até aqui no final, eu terei andado 4 metros, 4 vezes 5, terei que ter descido um total de 20. Ou seja, somando esses 8 que eu tinha aqui com mais esses 12, eu tenho os 20 que eu desci. E aí retorno 12, que é a minha reação em B. Apareceu agora para a gente um ponto novo aqui, um ponto D. E aí, já de antemão, eu falo para vocês, tomem cuidado, porque nos outros o ponto D coincidiu com o ponto de aplicação dessa carga. Ó. Não tem como esse ponto estar no meio da distribuição, porque notem, ó, eu tenho um triângulo aqui que é menor do que esse triângulo que está aqui. Então, obviamente, o ponto D não está no meio, ele está mais próximo do ponto C. E a gente vai verificar qual é essa distância. Para cima eu considero meu diagrama positivo, para baixo eu considero ele negativo. E aí eu tenho meu diagrama de esforços cortantes. E agora eu vou partir para o diagrama de momentos fletores. Então eu preciso calcular o momento agora. Ó. Antes eu tinha só o ponto A, o ponto C e o ponto B. Agora eu tenho o ponto A, o ponto C, o ponto D e o ponto B. E eu nem posso deixar de calcular o momento no ponto D, por quê? Porque é exatamente o ponto no qual o diagrama de esforços cortantes corta a linha da viga. Então, certamente aqui é o momento máximo. E que é o valor que a gente utiliza para poder dimensionar a viga. Então, não posso, de forma alguma, deixar de calcular esse momento em D. Ok? Então, o primeiro momento em A, não tem força nenhuma à esquerda de A, o momento vale zero. Momento em C também eu posso calcular. Ó. À esquerda de C, eu só tenho VA, cuja distância até o ponto C vale 1 metro. Então, VA vale 8, então vai ser 8 vezes 1. Então, momento em relação ao ponto C, 8 vezes 1. Se eu considerar o ponto C e fizer a força VA, tende a girar no sentido horário. Então, esse momento vai ser positivo. Então, no ponto C, eu tenho um momento que equivale a mais 8 toneladas metro. Agora, para o momento no ponto D, eu não tenho como calcular sem antes saber onde esse ponto está. Então, eu preciso calcular a que distância, que eu estou chamando de x, esse ponto D está em relação a C. Ah, Wagner, por que eu estou calculando essa distância e não essa? Porque eu estou vindo da esquerda para a direita. Então, ó, de A até C, eu já sei quanto vale, 1 metro. Mas de C até D, aí eu poderei calcular o momento até o ponto D, que é o que me interessa. Como é que eu vou fazer para calcular esse momento? Vou armar a minha regrinha de 3. Ó. A minha carga ela é de 5 toneladas por metro. Ou seja, a cada 1 metro eu desço 5 toneladas. Para X metros, eu vou ter que descer quanto? 8 toneladas. Então, daqui até aqui, eu estou descendo quanto? Estou descendo 8. Quanto é que eu ando para conseguir descer 8? Então, para cada 1 metro, eu desço 5 toneladas. Quanto eu vou ter que andar para descer 8 toneladas? Armando essa regra de 3, x vai ser igual a 8 vezes 1 dividido por 5, que vai me dar uma distância de 1,6 metros. Então, já sei lá, ó, minha distância aqui, meu x, vale 1,6. Agora sim eu posso determinar o momento em relação ao ponto D. E o que eu vou fazer? Tá vendo? Notem, ó, não é 2 metros. Ó. Aqui eu tinha 2 para cá para a direita e 2 para a esquerda. Ó. O ponto D está mais próximo do ponto C. Aqui vale 1,6, então aqui vai valer quanto? 2,4. Não está no centro. Como eu faço para calcular o momento em relação a esse ponto D? Vou redesenhar a viga até aqui no ponto D, que está a 1,6 metros em relação ao ponto C. Esse é o primeiro passo. Então, peguei aqui ó, a minha viga, na distância aqui de 1,6. Então, nessa distância de 1,6, eu redesenhei a viga. Ó. De A até C, 1 metro. De C até D, 1,6. VA, que já estava lá, que vale 8 toneladas. Agora, para efeito de cálculo, eu preciso substituir essa carga de 5 toneladas metro por uma carga concentrada equivalente e no centro da distribuição. Centro da distribuição, se ela mede 1,6, vai ser a 0,8. Carga equivalente, 5 toneladas por metro. Se eu tenho 1,6 metros, eu vou multiplicar 5 vezes 1,6.
5 vezes 1,6 dá 8 toneladas. Então, vou colocar aqui 8 toneladas a 0,8 metros. Então, metade de 1,6, 0,8 e 5 vezes 1,6, que é a minha carga, 8 toneladas. Agora sim, com esse desenho feito, eu posso calcular o momento em relação ao ponto D, da esquerda para a direita. Então, a primeira força da esquerda é VA, que vale 8 Professor, toneladas. Sim, pode eu só não falar. entendi esse 0,8 metros. 0,8? Qual é o tamanho da distribuição aqui É, agora? 1,6. Toda vez que você vai substituir a carga distribuída por uma carga concentrada equivalente, você tem que botar no meio da distribuição. A tua distribuição aqui, ó, mede agora 1,6. Metade vale 0,8. perfeito, perfeito. Ok? Aqui, ó, aqui valia 4, ó, metade vale 2, tá? Aqui vale 1,6, metade 0,8. Tudo bem? Show de bola. Sim? Então vamos lá. Para calcular o momento em relação ao ponto D, vamos da esquerda para a direita. Então a primeira força da esquerda é VA e a distância vale 1 mais 1,6, 2,6. Então vai ser VA, que vale 8, vezes 2,6. Então, primeira componente que eu tenho, 8 que é VA e 2,6 que é a distância. Tende a girar no sentido horário. Então, tenho aí um momento que é positivo. Continuo caminhando, substituir essa minha carga de 5 toneladas metro, apenas para efeito de cálculo, por uma de 8 toneladas, cuja distância até o ponto D vale 0,8. Então, vai ser 8 vezes 0,8. E agora, em relação ao ponto D, tende a girar no sentido anti-horário. Então, vai ser negativo. Efetuando as contas agora, eu vou ter que o momento em D vai ser igual a mais 20,8 menos 6,4, que dá um momento de mais 14,4 toneladas metro. E agora falta só o momento em B. O momento em B eu não preciso calcular, porque a extremidade a gente sabe que o momento é igual a zero. Agora vamos esboçar meu diagrama de Professor, momentos fletores. Então, primeiro passo, uma linha, professor, sim, por que a distância do segunda parte do cálculo do momento em D não é 1,6 o porque a carga corrente está a dele? 0,8. Olha aqui a posição da carga, ó. No meio da distribuição, 0,8, ó. Tá? Não é isso vezes essa distância aqui? É isso vezes essa distância daqui, ó. Sim, imagina da esquerda para a direita, do C para o D não tem 1,6 metros? Do C, mas a carga está no C? Olha aqui onde é que está a carga. A gente substituiu essa carga distribuída só para efeito de cálculo, tá? No lugar dessa carga de 5 Sim. toneladas metro, eu estou usando essa carga de 8 toneladas a 0,8 de D. A Então, carga quando vai. distribuída, a carga distribuída começa aqui, mas a gente substituiu ela por essa carga de 8 e colocamos ela no centro. Igual a gente Então, fez quando aqui em vai cima, realizar. ó. Oi? Quando vai realizar, então, esquece o 1,6 e usa só a metade? Não, não é esquece 1,6. Olha só. Vamos voltar aqui, ó. Toda vez que eu for calcular com carga distribuída, para efeito de cálculo, eu substituo a carga distribuída por uma carga concentrada e coloco no centro, no meio da distribuição. Então vamos lá. Qual é o tamanho dessa distribuída aqui? Ela mede quanto? 1,6. 1,6. O centro dela vai ser onde? Metade. Vale quanto? Uhum. 0,8. 0,8. Então a carga eu vou colocar em 0,8. Quanto vale essa carga? Vai ser 5 toneladas por metro. Se eu tenho 1,6 metros, eu faço 5 vezes 1,6. Isso aqui me dá 8 toneladas. A partir do momento que eu coloco essa carga de 8 toneladas aqui, ó, para efeito de calcular o momento, essa daqui não vale mais, tá? Só vale essa de 8 e esse VA. A gente volta a olhar Ah, para ela quando a gente for fazer o desenho do diagrama, tá bom? entendi. Beleza. Tá? Então, por isso que eu fiz VA vezes, ó, 2,6 e 8 vezes 0,8.
Entendi. Sim? Beleza. Se tiver dúvida, para de novo para a gente explicar, tá? Então, para desenhar Beleza. o diagrama de momentos fletores, uma linha para indicar a representação da viga, os pontos, agora eu tenho um ponto novo, o ponto D, já marco esse ponto D, e agora eu vou marcar os momentos, ó. Momento em A vale 0, momento em C mais 8, então vou marcar ali um vetor para cima que represente para mim esse mais 8, momento em D mais 14,4, vou marcar ali um vetor que represente esse 14,4, e em B o momento é igual a 0. Entre A e C, a gente só tem VA, então a gente só tem uma carga concentrada. Carga concentrada a gente representa com uma linha reta, mas de C até B a carga é distribuída. Então, de C até B, eu tenho que representar com uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, de A até C, como eu não tenho distribuição nenhuma, linha reta. De C até B, como a carga é distribuída, uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Para cima, a gente considera esse diagrama positivo, e aí nós temos o nosso diagrama de momentos fletores.